Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Seu vídeo já vai começar. Segunda e quarta-feira, a partir das 9 horas, tem aula gratuita para nosso curso preparatório da certificação LPI, Linux Professional Institute, né? Uma das melhores certificações de Linux, a mais reconhecida que a gente tem hoje no mercado. E é um preparatório para a prova 101.500, que é uma prova já atualizada e o curso já está extremamente atualizado. Eu estou gravando, inclusive, as próximas aulas que você vai ter aqui no canal. Pessoal, algo interessante que eu tenho para falar para vocês é que é muito bacana vocês estarem acompanhando aqui pelo canal, só que mais interessante ainda é vocês estarem acompanhando pelo Google Classroom. Tá? Por quê? O Google Classroom vai ficando ali as aulas de forma linear, todas essas aulas que eu estou colocando, elas estão lá, bem bacana, eu já vou mostrar aqui como que funciona. E você tem uma vantagem, que quando a gente concluir, você vai poder obter o seu certificado. Lá no Google Classroom também tem simulados, tem apostila para você fazer download e tem arquivos em PDF que você vai ter acesso a arquivos externos, conteúdo externo, tudo que é relacionado à LPI eu vou colocando por lá. Você pode normalmente assistir aqui, qualquer um, assistir aqui no canal do YouTube, porque as aulas são gratuitas e livres aqui. Só que no Google Classroom também é gratuito, só que tem essa vantagem de você, além disso, poder também conversar com outras pessoas. Então não perde tempo, já pega aqui na descrição do vídeo. Vai lá no Google Classroom, você tem que colocar um código. Eu vou falar sobre esse código. Muita gente estava falando, olha, eu assisti as primeiras aulas e o código estava dando erro. Não é que o código estava dando erro. O Google Classroom me liberou lá 250 vagas. E atingimos rápido as 250 vagas. E eu criei uma nova turma. Então você vai entrar nessa nova turma. Ambas as turmas recebem o mesmo conteúdo, tá? Só pela questão de limitação da sala. Então vai um código novo nesse vídeo. E aí, a partir desse vídeo, a gente vai colocando um código novo. Se Deus quiser, a gente cria uma terceira turma, uma quarta turma, uma quinta turma e assim sucessivamente. Então, vamos que vamos. Muito bem, pessoal. Acessando o site classroom.google.com, você vai fazer o seu login e aí você vai clicar aqui no sinal de mais, participar da turma e vai colocar o código da turma que está aí na descrição do vídeo. E aí você vai participar da turma. A gente já atingiu o máximo de usuários permitido aqui nessa turma 1 e agora a gente montou a turma 2. Então você vai participar da turma 2. Mas ambas as turmas recebem o mesmo conteúdo, recebem as mesmas informações. Vou mostrar aqui, por exemplo, como que está funcionando aqui a turma. Então, aqui em atividades, quando você se loga, você vai clicar em atividades, você tem aqui de forma linear todo o conteúdo do curso. Então, aqui tem a apresentação do professor e depois tem a apresentação do curso, material complementar, como download de apostilas e documentos, simulados, né? E aí as aulas. Nós estamos na aula agora 1F, né? Então, você vai seguindo aula por aula. Começa aqui 1A, aí depois você vai para 1B, né? Basta clicar aqui na aula que ela já começa. Então, aí no final, quando a gente concluir, você vai ter certificado. E aqui tem muito mais informação. Além disso, a gente interage com as pessoas. Eu estou sempre reportando mensagens e tudo mais. A gente consegue interagir com as pessoas que estão logadas. Legal, pessoal? Então vem participar. Já antes mesmo de ver essa aula, vai aqui na descrição, entra no Google Classroom e assiste lá pelo Google Classroom que você vai ver que é bem legal também. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos. Boa aula para você e até a próxima aula, que é quarta-feira. Muito bem, pessoal. Mais um tópico, o tópico 103.3, relacionado a gerenciamento de arquivos. Então vamos começar falando sobre um assunto até que a gente já tratou aqui, estrutura de arquivos. Eu coloco aqui cd /usr share applications, por exemplo, estou nesse diretório. Então nós vimos que a gente pode voltar nível de diretório digitando cd /, eu vou sair de application, vou para share. Se eu colocar mais 2 pontos barras, eu vou lá para usr, subir 2 níveis de diretórios. Então isso a gente já viu. Vimos também que podemos utilizar um atalho, colocando cd espaço til, eu vou direto para o meu diretório do usuário, que no caso aqui, como eu estou como root, é o /root. Agora nós vamos ver que através do comando ls-a, a gente consegue visualizar todos os arquivos ocultos que estão nesse diretório. Nesse diretório nós temos arquivos ocultos e através do comando ls-a, a que vem de all, a gente consegue visualizar esses arquivos ocultos. Nesse caso, mostrou pra gente o bash underline history,
o bash rc, o local e o profile. Nós temos esses arquivos ocultos dentro do nosso diretório de usuário. Vamos falar, aliás, já sobre o bash rc. Então, se eu digitar aqui nano.bashrc para abrir ele com o editor nano, uma coisa interessante aqui desse arquivo é os apelidos de comando. Por exemplo, nós fizemos o CLS lá para limpar a tela, só que quando a gente reiniciava o computador ia se perder. Se a gente criar aqui dentro, por exemplo, alias ls igual clear, sempre esse comando vai estar ativo quando a gente iniciar para esse usuário root. Cada usuário tem o seu arquivo bashrc, aonde você cria seus próprios apelidos de comando. Por exemplo, eu vou criar aqui um apelido de comando interessante, que é o ls. Sempre que executar o comando ls, que já existe, mas é só o ls, a gente vai executar, na verdade, o comando ls o ls color, que é mostrar uma saída colorida, que diferencia arquivos e diretórios. A gente já vai ver que interessante que é. Então eu vou dar Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Para esse arquivo ser relido e já funcionar, a gente digita o comando chamado source, espaço ponto, bash rc. Outra maneira disso funcionar também seria fechando a sessão e abrindo de novo. Agora, se a gente digitar, por exemplo, ls no diretório /etc, só /etc para ver o que tem lá dentro, veja que saiu umas saídas, alguns arquivos coloridos aqui. Azul significa que é diretório, o branco significa que é um arquivo comum. Esse azul mais clarinho, né, significa que é um link, que é um atalho, um link simbólico, mas que a gente vai ver mais à frente sobre isso. Então esse ls colorido já fica melhor para a gente distinguir um arquivo de um diretório. Muito bem. Comando mais completo para a gente usar do ls, antes da gente rodar o ls, vamos criar um arquivo vazio. O comando touch, ele permite criar um arquivo vazio. Então, touch espaço texto.txt. Então, criou um arquivo vazio, que não tem nada. Se a gente dá um cat texto.txt, não tem nada dentro. O comando ls já mostra ele branco ali, que é um arquivo. Se a gente usar a sintaxe mais completa, que é ls-lha, LHA, vai mostrar do diretório tanto os arquivos que existem como texto, como os arquivos ocultos. Mostra na primeira coluna ali, aquela coluna que vem o RW, RR ali, é a coluna das permissões do arquivo, o que pode fazer, o que não pode. A gente vai aprender sobre permissões mais à frente, fiquem tranquilos. Onde está root, depois root ali, é quem é o dono desse arquivo, no caso é o root, o grupo desse arquivo, que também é o root. Qual o tamanho desse arquivo? Nesse caso o texto.txt não tem tamanho nenhum, mas o bash rc ali, por exemplo, tem tamanho de 611 bits. Tem o diretório total, tem 4K bits aí, né? E tem o mês, no caso, que foi criado, a data e o horário. Então é bem completa a saída. Beleza? Para copiar arquivos. Para copiar arquivos a gente utiliza o comando cp. Então eu vou pegar aqui cp, esse arquivo que eu acabei de criar agora, texto, e vou copiar ele lá para o diretório tmp. Ó. Então pronto, tirei uma cópia dele no diretório tmp. Vou acessar o tmp, vou dar um ls aqui dentro, e ele está lá, texto.txt. Foi feita a cópia. Para mover um arquivo, eu quero tirar daqui e levar para outro lugar. Só que agora não é uma cópia, é mover. Eu uso o comando mv. Vou pegar esse espaços.txt e vou mover lá para root. Então ele não vai estar mais aqui e vai estar lá no diretório root. Então o comando mv. Para remover um arquivo, a gente utiliza o comando rm. rm, nome do arquivo. Por exemplo, vou dar rm texto.txt, removi esse arquivo. Para remover um diretório, uma pasta, a gente tem que usar a opção rm-r. R vem de recursivo, vai apagar o diretório que tiver dentro. Para criar um diretório, aliás, a gente utiliza o comando mkdir. Então, mkdir espaço, vamos chamar aqui de financeiro. Criou o diretório financeiro, ó, ficou em azul.
Então, se eu quero remover esse diretório, eu não uso só o RM, eu uso RM-R e o nome do diretório, financeiro. Ok? Para mim criar um diretório e já criar uma estrutura de subdiretórios, eu uso mkdir-p, p vem de parental. Então eu vou criar aqui, ó, mkdir-p, eu vou criar financeiro. Dentro de financeiro eu vou criar o subdiretório chamado administrativo. E dentro eu vou criar um outro diretório chamado marketing. Agora se eu dar um ls, tem lá financeiro. Entrar dentro de financeiro, tem o administrativo e por fim tem o marketing. Então ele criou uma estrutura de diretórios. Para isso, eu utilizei o comando mkdir espaço "-p", ok? Para procurar um arquivo ou diretório, a gente utiliza o comando find. Especifica o diretório, por exemplo, eu quero buscar no diretório raiz, opção "-name", o arquivo, quero procurar aí no diretório raiz o arquivo juliano.txt. Não vai ter esse arquivo, não vai retornar nada. Então demora um pouquinho, retornou, não retornou nada. Agora eu quero procurar no diretório raiz tudo que terminar com a extensão .config. Ou melhor, .conf. Vamos ver se tem. Olha lá, achou bastante arquivos que termina com a extensão .conf. Diretório srlib, em /etc, tem bastante coisa aí. Tá? Então a gente colocou o asterisco, que é os caracteres coringa, né? Asterisco significa tudo que tiver escrito aqui que termine com .conf. Outra maneira é a gente usar, ao invés da opção colocar o diretório, ao invés da opção name, usar a opção ename. Por que ename? Porque ename permite procurar tanto maiúsculas quanto minúsculas. Se eu colocar o conf aqui, ó, ele achou o conf minúsculo lá, sem problema. E ele procura tanto maiúscula a palavra quanto minúscula. Vamos colocar aqui para ele procurar sempre que encontrar a palavra Juliano. Pode ser tanto maiúsculo como minúsculo. Ele achou o diretório home Juliano. O ename diferente do name, tá? O name só vai procurar o conf minúsculo, do jeito que você digitar, é case sensitive. Outra maneira interessante é você procurar um arquivo por data de modificação. Por exemplo, se eu colocar aqui find no raiz -setime 1, eu vou colocar -1. Então o que eu quero ver? Eu quero procurar os arquivos modificados nesse último dia. Então praticamente ele vai achar um monte de coisa, porque o sistema foi instalado hoje. Então o -1 seria nesse último dia os arquivos que foram modificados. Tem mais uma vastidão de opções que você pode usar com find. Então através do comando manfind você aprende muito mais sobre ele. Mas isso é importante para a certificação, é saber fazer uma busca simples com o name e o ename. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre agrupar arquivos, ainda pertencente a esse tópico gerenciamento de arquivos, tópico 103.